Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio, estamos em mais uma aula aqui do curso prático da Cidadania Italiana 2017 e hoje nós vamos falar sobre a escolha do lugar, da cidade, do comune que você vai fazer o seu processo de reconhecimento. Bom, eu vou te dar aqui 3 dicas para te ajudar a fazer isso. Eu não vou te dar uma lista de bons comunes, porque isso não existe. Não há como dizer que um comune é bom, porque eu posso dizer hoje, em janeiro de 2017, que o comune de blá 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 é bom e daqui a uma semana esse comune vai se tornar péssimo porque um monte de gente vai para esse comune e vai se tornar... É assim que funciona. A dinâmica das cidades na Itália para o processo de reconhecimento da cidadania italiana é assim que funciona. Nós temos mais de 8.000 cidades. As cidades que já foram divulgadas em redes sociais, que foram divulgadas aos 4 cantos do mundo, se tornaram comunes péssimos porque todo mundo quer encontrar um bom comune. Mesmo que as pessoas não entendam, e é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo, é isso que eu vou te ensinar, que um bom comune, normalmente, ninguém nunca falou dele. Se você já ouviu falar de um comune, esse comune provavelmente não é tão bom assim. Porque se alguém falou é porque alguém já foi pra lá. E quem fala, e principalmente divulga em redes sociais, o nome dos comunes que fez ou que trabalha, etc., transformam nesse comune num dos piores comunes da Itália. Pelos motivos que eu acabei de falar. Então, primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que entender um pouco da geografia da Itália. E não vou te ensinar a geografia da Itália nesta aula. Eu preciso apenas que você entenda que a Itália é dividida, no meu ponto de vista, em 3 partes. Norte, Sul e Centro. Qual que é a diferença disso? Existe diferença? Muita. Imagine que são 3 países dentro do mesmo. O Norte é uma região extremamente desenvolvida. Quando eu falo Norte, eu falo Norte desde a parte... Imagine da fronteira com a Eslovênia até a fronteira com a França. Eu não sei se você está vendo aqui eu estou, então provavelmente eu estou fazendo... Você está vendo o inverso, mas enfim, tá? Você entendeu. Isso é o norte. O sul são as ilhas e toda a parte do pé da bota, né? Do salto da bota e do bico da bota. Então aí a gente tem Calábria, a gente tem Sicília, a gente tem Molise, a gente tem a região da Campanha onde fica Nápoles, a gente tem a região da Puglia... A gente tem, enfim, toda essa parte do sul e a parte do centro é basicamente a Toscana, Úmbria, Marche e Emília-Romanha. Basicamente este é o centro da Itália. O que tem de diferente? O sul da Itália é a parte pobre do país, é a parte menos desenvolvida. Não existem tantas indústrias, não existe tanta qualidade de vida, enfim, existem graves problemas no sul, sem contar o problema da máfia, esse tipo de coisa que, embora existem em outras regiões da Itália, no norte também existe máfia, mas no sul as coisas são muito mais complicadas. O sul é um excelente lugar para você fazer turismo, por exemplo, porque tem praias maravilhosas, tem lugares sensacionais, as pessoas são maravilhosas, porém, eu quero que você entenda que esse vídeo, eu estou falando das partes da Itália e da geografia, pensando única e exclusivamente na burocracia para o processo da realização do reconhecimento. Ok? Então, quando eu falo que no sul são lugares menos desenvolvidos do que o norte, eu estou querendo dizer que burocraticamente, quando você se apresenta no órgão público italiano no sul da Itália, você passa muito mais raiva, e eu falo isso por experiência própria, do que um órgão público no norte da Itália. E em relação ao centro? O centro são pessoas que normalmente vivem da plantação de uva, da plantação de oliva, de azeitona, ou pessoas que vivem do turismo, porque as regiões da Toscana e as regiões, né, uma parte da região de Marche, a região da Úmbria, que tem o turismo religioso, enfim, essas partes elas não têm nem a loucura do dia a dia, da correria que existe no norte, porque no norte é tipo time is money, todo mundo vive correndo para poder sobreviver, e a vida é assim, e lá funciona dessa forma. No sul tem aquela coisa mais rural, mais de cidade, demora para as coisas acontecer, então o centro é mais ou menos um meio termo entre esses lugares, tá bom? A minha primeira dica para você, individualize a parte da Itália que você quer fazer o seu processo. Você quer fazer o seu processo no norte, no centro ou no sul? Antes de vir para a Itália eu tinha esse livrinho aqui, esse livrinho é original, eu paguei R$ 4,90 na época. E foi com esse livrinho que eu aprendi a falar italiano, que eu comecei a dar os meus primeiros passos, inclusive tem aqui até o meu bilhete ainda que eu vim para a Itália. A primeira vez. 27 de janeiro de 2007. Pois é. Nesse livrinho, além da parte da língua italiana, ele tem o seguinte: l'Italia
E aqui, olha só, é o mapa da Itália, das regiões da Itália. Aqui são as 20 regiões da Itália retratadas nesse mapinha. E você vai reparar que ele tem cores diferentes aqui, né? Na verdade, eu pintei de rosa, tinha uma canetinha que eu tinha na época, eu pintei essas regiões. E aqui o que acontece? Eu fui pintando de vermelho os lugares que eu não queria fazer o meu processo. Como que eu cheguei nisso? Então aqui eu tenho grande parte do sul da Itália praticamente todo pintado, que eu não queria fazer um processo no sul. Aqui eu tenho algumas partes de Roma e algumas partes aqui no meio do norte. Através de informações em redes sociais, no Google, onde quer que seja. Na minha época não existia Facebook, não existia as redes sociais que existem hoje. Existia o Orkut, existia o MySpace, existiam umas outras redes, existiam fóruns. Então o que eu fazia? Eu procurava cidadania italiana, Itália, em português, em espanhol, tinha muita informação de argentinos e chilenos e outras pessoas que vieram para a Itália fazer o processo em outra língua. Isso me ajudou também a identificar problemas. Porque quando alguém passa pelo processo e tem problemas, essa pessoa normalmente ela vai conversar, ela precisa pôr para fora isso. Infelizmente, o contrário não acontece. Pessoas que tiveram boas experiências em comunes, elas não voltam nas redes sociais ou na internet para poder divulgar isso, como foi, se foi legal, onde foi feito. Isso, infelizmente, é assim, o mundo é assim, as pessoas são assim e é assim que é. Então, a primeira coisa que eu fiz. Aí, em seguida, olha só, esse livrinho me mostra, depois do mapa, o nome de cada uma das regiões. Então, Abruzzo, 4 províncias, capital, L'Aquila. E eu também fui riscando as que eu também não tinha interesse de fazer. Enfim, eu sei que eu fui reduzindo bastante a lista. Então, essa é a primeira dica. Reduza a lista. Comece por exclusão. Qualquer cidade que você ouvir falar mal, alguém que fez processo, alguém que, por algum motivo, no blog Minha Saga você vai encontrar vários artigos que eu já escrevi. Tem um artigo sobre puxão de orelha, onde eu dou nome de vários comunes. Lucca, Mantova, Vicenza, Pavia, Venezia, Treviso, Padova. Tem uma porrada de lugar, Reggio Calabria, enfim, você encontra hoje. Se eu encontrei informações em 2006, há 10 anos, há 11 anos atrás, eu tenho certeza que você vai encontrar em 2017 informações muito melhores ou em uma quantidade muito maior do que aquelas que eu encontrei há 11 anos atrás. Ou seja, você tem 8.000 opções, mais de 8.000 cidades na Itália. Segunda dica importante, escolha o tamanho do comune onde você vai fazer o seu processo. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma diferença em tamanho de cidades. A percepção é completamente diferente do que nós temos no Brasil. Existem 3 faixas principais de comunes na Itália. Pequenas, médias e grandes. Grande é a partir de 100.000 habitantes. Isso na Itália já é considerado um comune grande, ok? Comunes pequenos, eles vão até 20.000 habitantes. Então até 20.000 habitantes é considerado um comune pequeno. Até 10.000 na verdade, mas vamos aqui aumentar um pouco para 20.000. E entre 20.000 e 100.000 são comunes médios. Então, se você puder, escolha esta categoria do meio. Por quê? Porque comunes muito pequenos, normalmente existe um funcionário que faz todo o trabalho. Então, tende a ser mais demorado. Porque tendo uma pessoa só, essa pessoa fica doente, essa pessoa precisa tirar férias, essa pessoa, enfim, ela tem a vida dela, ela tem... um comune não vive só de realização de processo de cidadania italiana. Aliás, o comune normalmente não faz processo de reconhecimento da nossa cidadania iuris sanguinis. Então, ignore aquele comune pequeno, pelo menos nesse primeiro momento, ok? Ignore os comunes acima de 100.000 habitantes, 200, 300 mil habitantes. Porque são comunes, por ser grandes demais para os padrões italianos, existe a população sendo muito grande, tende a lotar estes comunes de trabalho. E aí, quanto mais trabalho um comune tem, menos ele vai ter tempo para fazer o processo de cidadania. Lembre-se, e se você não sabe, o processo de cidadania não é a parte principal do processo do trabalho de um oficial. Te dou um exemplo prático. Se um oficial de status civil do comune tiver 2 tarefas a serem feitas. Uma, transcrever uma certidão de óbito de alguém que acabou de morrer e chegou para ele.
ou até uma pessoa que nasceu, ou uma pessoa que está ali na frente do guichê, e mandar sua não renúncia para o consulado. O seu processo, o envio da sua não renúncia, a transcrição do seu documento, todas as etapas referentes ao processo de reconhecimento, elas são secundárias ao trabalho dele. Porque é muito mais importante terminar aquela certidão de óbito, porque as pessoas precisam enterrar o parente e depois precisa fazer a partilha, o que quer que seja. Se nascer uma pessoa, é a prioridade que essa pessoa tenha os documentos para que eles possam ir no hospital e depois escolher um médico de família, pedir o código fiscal e uma série de coisas. Então, veja que, embora nós amamos o nosso reconhecimento, a gente tem um carinho enorme, nossa vida para neste momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão empenhados no processo de reconhecimento, então a nossa vida gira em torno disso. Para um funcionário público italiano, é só um processo como qualquer outro, é um dia como qualquer outro para ele. Entenderam onde eu estou querendo chegar, certo? Então, excluam, a segunda dica é excluam comunes muito pequenos ou muito grandes e tentem estar num meio termo, nesta faixa, tá bom? E a terceira dica, não menos importante, é exclua qualquer comune que você tenha ouvido falar mal. Não caia na besteira de achar que só porque um parente fez o processo num comune, que hoje você descobriu que outras pessoas tiveram problemas, ou você tem que ir para esse comune porque você vai ter algum benefício. Isso não acontece na prática. Comunes que eram bons antes e que não são bons agora, eles não vão se tornar bons novamente porque você está indo lá realizar ou aproveitar documentos quando isso é possível. Outra coisa, eu estou indo porque o meu marido ou a minha esposa está indo por um visto e vai morar na cidade de Milano, então eu não tenho uma alternativa. Todo mundo tem alternativa. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça e dizendo a partir de amanhã você tem que fazer o seu processo no comune, que é horrível. É muito importante que vocês entendam. Ninguém está obrigando ninguém a fazer absolutamente nada. Não queiram. Um dos erros mais comuns que eu vejo na escolha do comune é de pessoas que querem transformar o processo de reconhecimento ou ajustar o processo de reconhecimento dentro de alguma outra coisa que ela julga ser importante. Se você não vir para a Itália pensando que a coisa mais importante do seu processo é o seu processo, as chances que dê tudo errado são enormes. Eu vejo pessoas que pensam: eu quero procurar uma cidade para fazer o meu processo que me dê um ótimo transporte público, que me dê oportunidade de emprego, porque depois do meu processo eu vou continuar lá, isso. Comunes grandes, comunes que te dão tudo isso são normalmente comunes grandes. E comunes grandes não são adequados para o processo de reconhecimento. Entenda que o processo de reconhecimento, normalmente, 99% das vezes, é feito em comunes que você jamais moraria ou teria escolhido para morar. Ou vai continuar morando depois dele. Se você nunca ouviu falar de um comune em qualquer lugar, provavelmente esse é um ótimo comune para fazer o processo de reconhecimento. Exatamente porque ninguém nunca ouviu falar. Esse comune não foram brasileiros, não entupiram os comunes, não levaram problemas para o oficial. Porque a experiência de um oficial, hoje, se você chegar num comune para fazer o processo, qual é a experiência que ele tem? Qual que é a bagagem que ele tem? Esses comunes que eu citei no início, que são péssimos hoje, eles são péssimos porque eles tiveram péssimas experiências. Recapitulando, para deixar bem claro. 1. Defina a região e use como exclusão. Comece excluindo coisas ruins. Você sempre vai ouvir coisas ruins de comune e você provavelmente não vai ouvir coisas boas. Então, exclua tudo. Pega uma lista das cidades, igual eu fiz com o meu caderninho, e vai excluindo tudo que você ouvir de ruim. Segunda dica: tamanho do comune. Exclua os muito grandes, exclua os menores e fique com uma faixa intermediária. 3. Não queira ajustar o seu processo de cidadania com a sua vida ou outras atividades. Não deixe o seu processo de cidadania como algo secundário. Ele deve ser 100% do seu foco. Depois que terminar o seu processo de cidadania, você vai pensar no que você vai fazer, onde você vai morar, se você pretende ficar na Itália, se você vai para um outro país, mas venha 100% focado
no seu processo, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para dizer em relação à escolha da cidade que você pretende fazer o seu processo. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. Por favor, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no meu rosto para se inscrever. E a gente se vê amanhã na próxima aula do Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!